This is Arsenal. Odegaard, primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu, golaço, golaço, virada, virada, gol! Nelson! Fala, Gunner! No último instante! Com Paulo Filho e Thiago Damulakis. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of games, I'm upset. Don't give in ever. Fala, Gunner, uma boa tarde, uma boa noite ou bom dia, depende de onde você está e em que momento você está, mas eu tenho certeza que você é líder da Premier League se você está acompanhando aqui o nosso podcast. O Arsenal assumiu a ponta da tabela após vencer o Brentford nesse final de semana e a gente vai então voltar a falar de Arsenal finalmente, porque foram 2 semanas muito longas, né? A gente, como sempre fala, a data FIFA parece uma eternidade, né, Thiago? E foram 2 semanas longas, o Arsenal voltou em grande estilo, vencendo no finalzinho e contando com o tropeço dos adversários. Foi um final de semana perfeito para os Gunners, então a gente tem muita coisa para falar, mas o mais importante é que a gente está agora no topo da tabela, né? Fala, Gunnar, fala, pessoal. Rapaz, engraçado que não tem muito tempo que a gente estava aqui falando triste depois da derrota para o Newcastle, né? Falando sobre chance de título, né? Eu mesmo falei, eu admito, eu falei que eu não estava acreditando mais no título e tá aqui a gente agora na liderança. Mas a temporada é longa, né? Não dá pra se empolgar muito assim. Aquele episódio do jogo contra o Newcastle, acho que foi assim, o dia mais pra baixo que eu fiquei com o Arsenal nos últimos anos, assim, tava realmente, meio que joguei a toalha, né? Falei, não dá mais, desse jeito, com essa corrupção toda aí, não dá. Mas o futebol é dinâmico, como diz o professor, e já mudou tudo e o Arsenal agora tá no topo. Aproveitando o gancho, né, desse jogo contra o Newcastle, né, teve aquela jogada lá do Bruno Guimarães, que ele deu uma entrada por trás no Jorginho. Eu até peguei aqui, separei uma notícia que repercutiu lá, principalmente na Inglaterra, no rugby. Tem um jogador, Tane Basham, que é de um clube galês chamado Dragons. Ele foi suspenso por 4 jogos. E se você for ver o vídeo, foi exatamente a mesma coisa que o Bruno Guimarães fez no Jorginho. E aí você vê no rugby, que é um esporte de muito mais contato do que o futebol, 4 jogos de suspensão para ele na Premier League, nem amarelo. Nem amarelo, nem falta, nem nada. É isso, né? Acho que tá muito claro aí. Mas, contra tudo e contra todos, estamos no topo da tabela, é o mais importante. Aliás, tem rolado muitas coisas, né, nos bastidores aí da Premier League. Agora o Everton foi punido com 10 pontos. Ontem passou um avião com uma mensagem lá contra a Premier League, falando que a Premier League é corrupta no jogo do Manchester City. Também teve uma questão no jogo do Everton contra o Manchester United que aparentemente, eu não vi depois, eu vi essa notícia antes do jogo, que só ia estar o time de segurança, assim, básico, não ia ter muita coisa, e eles não iam estar vestindo camisas com o logo da Premier League. Enfim, a situação tá ficando feia aí para a Premier League. Eu não sei qual que vai ser o andar das coisas, mas é óbvio que é estranho o Everton ser punido com 10 pontos e nada acontecer para Manchester City e Chelsea, né? Ainda, pelo menos, né? Vamos ver. Não tenho esperança não, mas quem sabe. Tá demorando demais, né? Já tá demorando demais, tem muito tempo já que os dois estão abusando do dinheiro e nada é feito. Mas enfim, vamos parar de falar de Premier League aí, de corrupção. Que assim, a gente consegue entender, né? O Everton ser rebaixado não tem grande problema para o mundo, né? Na Inglaterra sim. Mas para o mundo não tem relevância. Agora o City e o Chelsea, assim, se forem aplicar a mesma punição ao City, né, que foi o quê? 10 pontos, não foi? Para o Everton, por uma... Foi, 10 pontos. Então, por um problema. O City teve... Quantas foram? 100 e alguma coisa? Mais de 200. Acho que foram mais de 200. Se eles fossem aplicar o mesmo rigor, o City não estaria nem na 5ª divisão. Ele seria praticamente banido do sistema inglês. Então, a gente sabe que isso não vai acontecer, com certeza. Mas vamos aguardar aí o que é que vai ser definido. Eu acredito que pelo menos alguma punição vai acontecer, né? Nem que seja financeira, o que não vai fazer
muita diferença para os cofres aí de Manchester City e Chelsea. Enfim, vamos falar então da vitória do Arsenal contra o Brentford, que foi um jogo bem chatinho, né? Não foi um jogo que a gente, para quem tava com saudade do Arsenal, não foi aquele jogo para matar a saudade, né? Mas pelo menos fomos eficientes e garantimos os 3 pontos que eram mais importantes, principalmente devido aos outros resultados. Para quem não viu, o grande jogo da rodada era Manchester City e Liverpool, que estão ali na briga, e os dois empataram por 1-1, né? O Liverpool conseguiu um empate no segundo tempo, depois que o City abriu o placar com o Haaland. Então esse empate foi muito bom já para o Arsenal, e o Tottenham no domingo acabou perdendo em casa para o Aston Villa por 2-1, um resultado muito surpreendente. O Tottenham que chegou a ficar aí 10 jogos invictos no campeonato junto com o Arsenal, né? Ou não sei se chegou a passar o Arsenal em número de jogos invictos. Foi na mesma rodada que os dois caíram, eu acho. Acho que foi. Então, o Tottenham foi o primeiro time na história a ficar 10 jogos invictos e depois perder os 3 seguintes. E essas 3 derrotas, claro, a gente falou, né, que o Tottenham tem muitas lesões e que ia acabar sofrendo um pouco com essas ausências. O Maddison tá aí fora por 2 meses e alguns outros. A zaga deles hoje foi Emerson Royal e Ben Davies. Emerson Royal de zagueiro, aí é complicado. Feio, hein? Tá feio, hein? Então, acabou perdendo aí pro Aston Villa do grande Unai Emery, ajudando o Arsenal aí. Uma vitória muito expressiva pro Villa, que passou, inclusive, o Tottenham, né? Agora o Villa é o 4º colocado, o Tottenham caiu para a 5ª posição, o Arsenal na liderança. Muito importante nessa rodada pro Arsenal, era muito importante a gente conseguir a vitória, e ela veio no sufoco, nos últimos minutos. Gol de Kai Havertz, tem muita coisa pra gente falar de Kai Havertz, tem coisa pra gente falar de Aaron Ramsdale, de Declan Rice, que foi mais uma vez o melhor em campo, do próprio Bukayo Saka, que apesar de não estar fazendo atuações grandes, é muito importante. A gente sempre fala isso aqui, o Thiago sempre fala, né, que se for para escolher entre ele e o Martinelli para deixar até o final, que deixa o Saka, porque ele consegue tirar essas bolas da cartola, esses lances assim que ninguém tá esperando. E, enfim, eu vou passar aqui a escalação do jogo para quem não acompanhou. O Arsenal foi para o campo com o Ramsdale porque o Raya pertence ao Brentford, então não podia atuar contra o próprio clube. Então o Ramsdale aproveitar o gancho, né? Parece, o Fabrizio Romano falou, parece que o Arsenal já acertou a permanência dele. Oficialmente ele é do Brentford, mas teoricamente ele já é do Arsenal. Se não tinha acertado antes, acho que depois desse jogo deve ter confirmado, né? O Ramsdale, então, voltou a ser titular. Ele não era titular na Premier League desde a vitória sobre o Manchester United por 2-1, aquela virada, né? E 3-1, na verdade, né? Não foi virada, foi 3-1. Teve o gol do Declan Rice e depois o gol do Gabriel Jesus no... enfim, acho que foi. Desde a vitória contra o United... acho que foi a 4ª rodada do campeonato que o Ramsdale não era o titular, voltou então para ser o titular desse jogo. Tomiyasu na lateral direita, Saliba, Gabriel e Zinchenko, o Arteta usando mais uma vez o Tomiyasu e o Zinchenko juntos. Odegaard, Rice e Trossard apareceu ali no meio campo, foi uma novidade, e na frente Saka, Gabriel Jesus e Martinelli, foi o trio considerado o trio titular, né, que quase nunca joga junto, porque sempre tem alguém machucado, mas parece até o Gabriel Jesus que... Parece até a escalação dos invictos, né, que todo mundo sabe de cabeça, só jogou junto 3 vezes. Pois é. O Gabriel Jesus que estava machucado até metade da data FIFA, teve toda aquela confusão também entre CBF, Arteta, cada um falando uma coisa, e o Gabriel Jesus meio que se recuperou em tempo recorde para jogar contra a Argentina, né, na derrota para a Argentina pela seleção brasileira, e já estava então de volta para esse jogo agora contra o Brentford. E o jogo, rapaz, para a gente começar aqui, o jogo começou, o primeiro tempo ele foi marcado pelos erros do Ramsdale, né, Thiago? A gente estava discutindo bastante sobre Ramsdale e Raya nos últimos episódios. Foi meio que o grande assunto, a grande polêmica do Arsenal até então na temporada. Tem gente do lado do Ramsdale, tem gente do lado do Raya, tem gente de nenhum lado, só achando que o Arteta tá fazendo o que tem que fazer mesmo. A gente divergiu em
em diversos pontos, eu estava defendendo que o Ramsdale voltasse, e agora acho que ele não me ajuda, né? Não me ajuda, ajuda ele. Eu falei isso no Twitter, inclusive. Muito nervoso no jogo, cometeu erros bobos. O primeiro erro, logo aos 12 minutos, numa saída de bola ali, ele estava totalmente perdido. Travou, né? Deu um bug nele. Aliás, deu mais de um bug nele nesse jogo, mas esse primeiro ele ficou desesperado quando o jogador do Brentford apertou ali a saída de bola e não soube o que fazer. E aí, quando foi ver, já era tarde demais e o Declan Rice, felizmente, acabou salvando a bola em cima da linha. Senão ia ser o primeiro gol ali. E se sair o gol, aí o moral do Ramsdale ia, assim, ladeira abaixo, né? Porque já foi com esse erro, a gente já viu que ele, já depois desse erro ali, ficou bem inseguro no jogo. Imagine se tivesse acontecido um gol. Depois, numa saída de bola com as mãos, ele acabou tentando fazer um lançamento e a bola foi para baixo. E Esse foi parecia pior também ainda, eu um bug acho. de FIFA. Esse foi muito amador, né? Acho que nem goleiro de pelada faz isso. E foi feio realmente, assim, ficou claro que não dava para o time confiar no goleiro que tinha ali. E eu vi, inclusive, que isso fez com que o Brentford apertasse cada vez mais a saída de bola, porque viu que o Ramsdale não estava confiante, né? Viu que ele não estava seguro. Eu não sei se você percebeu também que os jogadores começaram a evitar tocar a bola pra ele. Preferiam tocar para outros jogadores de linha em posições piores do que tocar para ele. Assim, a gente não via ele cometendo esses erros tão bizarros assim antes, né? Eu acho que agora o fato dele ter competição, e principalmente na reposição ele ser o seu motivo pelo qual ele foi substituído, aí eu acho que essa parte pesou ainda mais para ele. Ele ficou na certa muito mais ligado nessa parte, não posso errar aqui, aí você acaba errando quando você fica pensando muito no... Né, não posso errar, pronto, aí você vai lá e erra. E eu acho que provavelmente ele errou, teve esses erros ridículos por conta do Raya. Agora... Sem dúvida. Por outro lado, o Raya também tem a pressão do Ramsdale, né? Porque ele sabe que se ele vacilar muito também, o Ramsdale toma o lugar dele de volta. Então, é uma via de mão dupla, né? E eu acho que no fim das contas tá claro pra todo mundo que o Raya é muito mais competente com a saída de bola, né? Ele cometeu erros, é verdade, mas não foram erros bizarros, grotescos, né? E de fato ele melhora muito a saída de bola. E assim, um comentário geral, né? Acaba tendo um gancho dessa discussão, mas é um comentário geral, é que o Arteta parece que ele tá buscando nessa temporada ter um Arsenal muito mais sólido defensivamente do que qualquer outra coisa. O ataque tá pior, claramente pior, mas a defesa tá melhor. Inclusive a defesa do Arsenal é a melhor defesa do campeonato até agora. E com alguma margem até, se não me engano. Eu anotei aqui. Cadê? Então, o Arsenal tomou 10 gols. São 10 gols. Isso, aí entre os times do top 6, o Liverpool tomou 11, o City tomou 13, o Newcastle tomou 14, o Tottenham 17 e o Aston Villa 18. Né? Ou seja, tem uma vantagenzinha bacana, 3 gols a menos do que o City, né? Que é o benchmark, né? É o parâmetro para você seguir. E você vê que o time tá de fato mais sólido. E o Raya também faz parte disso, né? Porque você evita de você perder a bola, né? É mais difícil de você ver o Arsenal perder a bola na saída de bola agora, de ter os chutões que o Ramsdale dá muito. Inclusive nesse jogo a gente viu ele dando chutões. Então, sim, obviamente, você não entrega a bola pro adversário. Você tem, quando tá na defesa, ele se junta à linha defensiva para dar mais opção, para criar superioridade numérica e sair com a bola. Então, todas essas coisas pesam para você acabar dando menos oportunidade para o outro time marcar gol. E aí, o Arsenal acaba ficando com a defesa mais sólida. Assim, pra gente, torcedor, é meio chato de você ver. Nem tanto para o torcedor, acho que para o neutro até. O Arsenal tá mais chato de ver. É um pouco frustrante, porque o ataque tá criando muito menos, mas a gente consegue entender a decisão tomada, né, nessa direção de você consolidar a defesa, porque depois aí você vai melhorando o ataque, mas o que você não pode realmente é você ter um ataque bom, mas uma defesa que é uma peneira, e quando você toma um ataque, você toma um gol, e aí você, né, vai ter que sempre ficar marcando mais gol do que o adversário. Então, assim, eu consigo entender o conceito por trás de você solidificar a defesa primeiro, né, mais importante do que qualquer outra coisa. Agora, assim, na temporada passada, eu diria que a gente parecia que tinha encontrado um equilíbrio já entre ataque e defesa.
Só que aí depois, no segundo semestre, quando o Saliba se machucou, a gente viu que a defesa ficou uma coisa horrorosa. Aí a gente fica se Sim. perguntando também até que ponto era uma preocupação tão grande assim, né? De você melhorar a defesa na temporada seguinte. Porque, por enquanto, a gente tá sacrificando o ataque. Mas acho que a gente tem que ver em longo prazo se essa é realmente a decisão correta. Mas, pelo menos por enquanto, o time tá na liderança, tem a melhor defesa, então acho que não dá pra dizer que o plano tá indo muito errado, né? De fato, é um Arsenal mais boring, né, de assistir, mas está sendo eficiente, está conseguindo os resultados, é líder do campeonato. Não que a gente não tenha sido líder nessa faixa da temporada na temporada passada, né? Só que o que a gente vai ter que ver é a segunda parte da temporada, porque foi isso que fez a diferença na passada, que foi aí que o Arsenal começou a cair e tiveram jogos que a gente ganhou, mas ganhou no sufoco, né? Como as viradas uma virada contra o Bournemouth em casa, aquele desespero e tal, porque a galera pensa, não, o Arsenal estava jogando muito na temporada passada e tal, mas tivemos uns jogos ali que foi perrengue, né? E às vezes desnecessário. Então, você tendo uma defesa mais sólida, nesses jogos menores principalmente, você diminui o risco disso você sofrer gols bobos, né? Como foi no caso da temporada passada. Esse jogo agora contra o Brentford, fora as chances que o Ramsdale vacilou ali, o Brentford praticamente não criou nada no jogo, né? A superioridade foi absurda. Teve 1,19 de XG, e o Arsenal teve um pouco mais também, porque o Arsenal também não criou tanto assim. Foi 1,65, né? De expected goal para o Arsenal. Mas assim, a gente não tá dando ali aqueles vacilos. Já vacilamos sim nessa temporada. O jogo contra o Fulham, por exemplo, foi um exemplo disso. Mas eu acho que isso tá sendo corrigido aos poucos. E eu acho que o caminho pode ser esse sim, a gente tendo uma defesa mais sólida. Às vezes não vai ter um ataque tão brilhante assim, mas em um lance é aquilo. O Saka pode achar uma bola, o Martinelli, e a gente define jogos difíceis, mas sem aquele risco de sofrer tantos gols e ter que correr atrás do placar. No primeiro tempo... Só para acrescentar mais um dado a essa discussão, até o início da rodada, o Arsenal tinha só o 11º ataque em termos de XG, né, de gols esperados. Ou seja, é muito ruim a marca. 11º, para um time que liderou a temporada passada quase toda. Exatamente, e são 10 gols marcados e... O Brentford tem mais, 10 gols curiosamente. São 10 gols sofridos e 27 gols marcados. O Arsenal marcou menos gol que o Manchester City, que o Liverpool, que o Aston Villa, que o Newcastle. Então não tem dos melhores ataques aí do campeonato, mas tem a melhor defesa, como o Thiago bem disse, e a gente tá com 17 gols de saldo aí. Então pode ser um caminho, a gente vai saber um pouco mais lá na frente. No primeiro tempo, a gente teve de chance grande, assim, teve uma cabeçada do Trossard que foi para cima do gol, que não foi uma chance tão clara assim. O Gabriel Jesus teve um lance ali que ele acabou chutando bem sem direção já dentro da área. Que mais que a gente teve, assim, de lance? E tivemos o gol anulado, né, que foi talvez a grande chance, assim, vamos dizer. Um gol anulado que é um pouco polêmico, porque a gente não viu eu pelo menos não vi nenhuma imagem que ficasse claro ali que o Trossard estava à frente da linha da bola. Não, eu achei que foi impedimento mesmo. Achei que... Você achou? Só o único ângulo que eu vi foi aquele que estava meio de lado, assim, eu não consegui tirar uma conclusão 100%, mas tudo bem. Não que a gente já não esteja acostumado, mas realmente, nesse aí não dá pra gente reclamar muito, mas foi um gol que, cruzamento na área, após uma boa troca de passe, né, de Trossard, Odegaard e o Saka, e aí foi o Saka que levantou a bola na área, né, e o Gabriel Jesus cabeceou, o goleiro espalmou e o Trossard completou ali de cabeça, mas Trossard adora essas jogadas. Na hora da cabeçada do Gabriel Jesus. Essa foi a grande chance do Arsenal no primeiro tempo, seria aquele gol para abrir o jogo mais, né, porque estava um jogo muito... sem muitas chances e tudo, então seria um gol para a gente ir para o intervalo já um pouco mais tranquilo, mas ele infelizmente foi anulado e a gente foi para o intervalo com o 0 no placar. E aí depois, na volta, você tem mais alguma coisa para falar do primeiro tempo? Não, eu queria comentar algumas escolhas da escalação.
claro. O Trossard no meio, eu achei interessante o que o Arteta comentou, que foi porque o Trossard é muito perigoso perto da área, né? E isso é uma coisa que realmente é inegável. Com espaço curto no campo, ele consegue cortar pro lado e chutar com as duas pernas. E o Aston tem chutado pouco de fora da área, né? O Trossard é um cara que consegue fazer isso. E ele tinha jogado muito bem na última partida antes da data FIFA, que foi contra o Burnley. Foi contra o Burnley, não foi? Foi. Que ele jogou de atacante, né? E fez gol, se eu não me engano. Sim. E na Champions League também já tinha marcado, né? Então ele voltou a ter uma boa fase, né? E aí o Gabriel Jesus estava de volta, né? Obviamente ele ia pra jogar de titular ali. E como todo mundo sabia que o Brentford ia se fechar, porque o Brentford... Assim, é importante a gente dizer isso. O Brentford é muito bom defendendo. É muito bom. Não é à toa que o Arsenal teve tanta dificuldade de fazer gol contra o Brentford. E, inclusive, eu até peguei uns resultados do Brentford aqui, só pra ter uma noção. Eles ganharam do West Ham e do Chelsea. Ganhar do Chelsea tudo bem, não é nada do outro mundo, mas assim, o Chelsea tem muito mais qualidade, né? Eles perderam para o Manchester United e para o Newcastle só por um gol de diferença e empataram com o Tottenham. Até agora na Premier League. É um time muito decente e eles se defendem muito bem. E aí você vê que tinha muito pouco espaço, então fazia todo sentido você não continuar com aquela escalação de Jorginho e Rice, né? Porque não tem necessidade. E aí o Rice ficou de 6, né? A posição que teoricamente é a melhor dele. E, aliás, o Rice, se você botar pra jogar de atacante, de lateral esquerdo, ele joga qualquer um. Mas enfim, aí ele jogou de 6, né? Jogou bem como sempre. E aí fazia sentido você ter um jogador mais... que traga mais chance de gol ao time, né? E o Trossard é exatamente esse cara. Então, assim, eu acho que é uma escolha interessante da gente comentar, né? Porque ali ele poderia colocar o quê? O Havertz, o Trossard, ou o próprio Rice mesmo e manter o Jorginho. Eu achei que ele fez a escolha mais acertada, né? Eu acho, pelo menos, não sei você. Sim. Não, acho que sim. Bom, não é que o time jogou maravilhosamente bem e não acho que consegui e não conseguiu a vitória por causa disso. Mas eu acho que talvez seria até mais difícil se a gente tivesse entrado da outra maneira. Porque realmente não tinha motivo, né? E o Trossard nem jogou tão bem, assim, pra falar a verdade. Ele fez o gol, mas de resto ele nem fez grande coisa. Sim. Mas a escolha, conceitualmente, me pareceu correta. E o Tomiyasu no lugar na lateral direita foi porque o White tá se recuperando de lesão, né? Não tá 100%. E uma coisa interessante que eu tava olhando o mapa de calor, o Tomiyasu realmente ficou como na função do White mesmo. Ele não ficou centralizando, isso ficou para o Zinchenko, que fez muito bem, foi um dos melhores em campo. Inclusive defendendo, ganhou disputa aérea, foi realmente uma partida muito boa dele. Fez uma defesa, né? Fez uma defesa, consertando o erro que ele mesmo cometeu na saída de bola. E então, assim, realmente muito bem. O Odegaard voltou e não jogou bem, mas pelo menos nessa partida ele ficou tentando menos fazer gol a qualquer custo, né? Mas ainda tá... ele ainda tá com a mentalidade errada. Esse lance do gol, por exemplo, foi uma troca de passe ali na entrada da área, e quando ele recebeu a bola eu falei, vai chutar, só que não, ele deu o passe e realmente ele estava tentando menos arriscar de qualquer jeito, né? Acho que isso foi válido, mas realmente bem abaixo ainda. O Odegaard tá precisando de um jogo que ele faça 2 gols ali, assistência e tal, para poder recuperar a confiança, porque realmente não tá no nível que a gente tá acostumado a ver ele, não. E o Marco foi o contrato novo, né? Isso aqui é curioso, foi quando ele assinou o contrato, ele parou de jogar. Começou a querer fazer gol a todo custo. Teve o jogo contra o... Bom, ele já tinha assinado o contrato antes daquele jogo contra o PSV, foi contra o PSV, a estreia da Champions League. Ele já tinha assinado, só que o anúncio foi feito só na sexta-feira. Eu tô falando do anúncio, né? Porque a gente não sabia do resto. Sim. Mas eu acredito que ele já tinha assinado, ou que já estava certo, né? Então, ele teve uma atuação ali de gala naquele jogo, mas de lá para cá, realmente, as atuações foram caindo bastante. Então, nosso capitão tem que melhorar um pouquinho aí, porque senão é começar a comer banco também, hein? Acho o difícil é que mas... não tem quem bote ele no banco. Esse é o problema. Ruim, é o que a gente falou, né? Ruim sem o Odegaard, pior sem ele. No último jogo a gente viu isso. É bem isso. Então, realmente, apesar de não estar jogando o futebol maravilhoso que a gente está acostumado, o Odegaard ainda assim é importante.
que mais da escalação? Você tem mais algum destaque? Não, da escalação é isso mesmo. O resto era esperado. Jogaram mais ou menos como esperado também. Pode tocar. Beleza. Na volta do segundo tempo, o Arteta começou a fazer suas substituições apenas aos 65, quando o Nketiah entrou no lugar do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus teve umas 2 chances no primeiro tempo, mas realmente não criou tanta coisa. Acho que 3 chances, né? Teve uma que ele girou, fez a parede, aí foi girar e foi travado pelo zagueiro. A outra foi essa dentro da área ali que ele chutou para fora. E depois teve uma outra que ele recebeu ali na entrada da área, chutou, a bola desviou e o goleiro espalmou. Essas foram as chances do Gabriel Jesus no jogo. O Arteta então optou por tirá-lo aos 65 minutos para colocar o Nketiah. Acho que foi puramente por questão física. Provavelmente, né? Porque realmente ele não estava mal já no jogo. vinha no sacrifício no jogo contra a Argentina, então achou melhor poupá-lo. Colocou o Nketiah no jogo que, mais uma vez, não disse muito aqui, tem um lance dele ali já na parte final do jogo que ele chuta bem fraquinho, bem clássico de Ed Nketiah, mas realmente não fez tanta diferença assim. Acho que se o Gabriel Jesus continuasse em campo também, não ia fazer tanta diferença assim, então eu achei uma substituição que fez sentido se for realmente pela parte física. E aí, no segundo tempo, eu achei que o Ramsdale melhorou um pouco, inclusive isso é bem parecido com o próprio Raya, né, que nos jogos também que ele cometeu erros, foram todos eles no primeiro tempo, se eu não me engano, e no segundo tempo ele passou a ganhar um pouco mais de confiança e não cometeu nenhum erro. Eu não lembro do Ramsdale ter cometido nenhum erro. Tem um lance capital, que é esse erro do Zinchenko, né, na saída de bola não, ele tava com a bola dominada ali, demorou demais para tocar, perdeu, o Brentford foi rápido para armar um contra-ataque, e aí veio um cruzamento da direita que o Zinchenko saiu desesperado para tentar recuperar consertar o erro que ele tinha feito, e aí veio a finalização quase que na pequena área, e ele se esticou ali para fazer uma defesa com os pés. O Ramsdale estava meio que no lance, mas eu acho que ele não ia conseguir tirar, então o Zinchenko acabou salvando aí do que seria o gol de abertura do placar, né, do Brentford. Ainda estava 0-0 quando aconteceu esse lance, e aí a gente não tomou esse gol, e fomos para tentar alguma coisa diferente, né? E aí o Arteta fez uma mudança realmente muito importante para a história do jogo, que foi a entrada do Havertz no campo. Não que não fosse uma coisa que ele vinha fazendo, até porque o Havertz sempre entra nos jogos, né? Quando ele não começa de titular, ele sempre entra nos jogos. Dessa vez entrou só aos 79 minutos, entrou no lugar do Martinelli, que não fez um jogo tão bom assim. E aí teve o lance do Nketiah, aquele chuta fraco, eu já tava meio que abandonando, falei, vai ser 0-0, jogo chato, tá difícil, e aí uma jogada ali que o Arsenal depois a gente ficou sabendo, né, o Havertz fala isso na entrevista pós-jogo, eu vou falar bastante sobre a entrevista dele pós-jogo, porque foi bem interessante. Cruzamento do Saka na área, de novo, como a gente falou, o Saka pode não estar vivendo um dia muito bom, mas em um lance ele pode resolver o jogo. O Odegaard deixou para o Saka, ele levantou na medida, e aí o Havertz foi fechando no segundo pau, tocou de cabeça entre as pernas do goleiro do Brentford e colocou a bola para o fundo da rede para fazer o gol da vitória do Arsenal. Um gol do alívio, né? O gol que a gente falou, nossa, era só isso que a gente precisava. E conseguimos ali assumir a ponta da tabela. Um gol importantíssimo para o Havertz, um gol importantíssimo para o Arsenal e para o Arteta, né, que teve estrela na substituição, mas depois do jogo, ainda no campo, o Havertz foi entrevistado pela NBC e ele fala que isso é uma jogada muito treinada, né, não foi por acaso, é uma jogada muito treinada, que o Odegaard e o Saka gostam muito de levantar essa bola na área no segundo pau, para que os jogadores fechem ali, como foi o caso agora do Havertz, e eles estão sempre atentos a isso. O Havertz falou também que reconhece o apoio da torcida, a paciência que o torcedor está tendo com ele, porque ele reconheceu que não vinha vivendo bons momentos nos últimos meses. Ele falou, nos últimos meses eu não estou bem, mas eu tenho que deixar o meu ego de lado e fazer o melhor para o time, né? Então, é uma entrevista bem interessante do Havertz realmente,
e com certeza é mais um gol. Aquele gol que ele fez contra o Bournemouth de pênalti já foi meio que para dar uma aliviada nas coisas, porque estava realmente difícil a situação, mas foi um gol de pênalti. Dessa vez ele entra no jogo, define o jogo, e um gol sem ser de bola parada, né? Um gol de bola rolando. Então foi fundamental aí. Espero que esse gol seja mais uma chance aí para o Havertz finalmente despontar como um grande jogador com a camisa do Arsenal. Essa semana foi bem significativa para ele, eu acho, né? Porque na seleção alemã também o Julian Nagelsmann elogiou bastante ele. Disse que ele é um jogador especial. Botou ele para jogar de lateral esquerdo na derrota para a Áustria e de ala esquerdo na derrota para... Não, de lateral esquerdo na derrota para a Turquia e de ala esquerdo na derrota para a Áustria. Você pode julgar que defensivamente não funcionou, porque a Alemanha perdeu os 2 jogos, né? Mas eu não sei se ele teve a ver com isso. Um parêntese aqui, a Alemanha tá apanhando de todo mundo, né? Não tá jogando as eliminatórias da Eurocopa, porque a Euro vai ser na Alemanha, mas tá perdendo de todo mundo. Tomou 4 do Japão esses dias aí. Foi. Tá feia a situação lá. Mas o Havertz foi, inclusive, man of the match, né? Foi o melhor em campo no primeiro jogo. Foi? Contra a Turquia, se eu não me engano. Eu sei que ele fez gol, ele fez gol no minuto 5. Não sei se foi o melhor em campo, mas eu acho que da Alemanha ele foi. O Nagelsmann falou que o Havertz obviamente não jogaria ali sempre, né? Então o que ele provavelmente teve como visão era algo meio que o que o Zinchenko faz no Arsenal, né? De ir para o centro. Então o Havertz estava teoricamente no centro, na lateral, mas não estava, né? Ao mesmo tempo. Mas enfim, foi bastante elogiado, fez gol. E aí agora pelo Arsenal fez gol também. Então acho que foi uma semana realmente bem relevante para ele. Pode ser uma semana que seja uma divisora de águas, né, na temporada dele. Tomara. Assim a gente espera. Inclusive ele vinha ganhando mais espaço no Arsenal já, né? Realmente é um momento bom pra ele. Agora, ele não devia ter falado isso do treinamento, né? Deixa os adversários descobrirem. Mas realmente é uma jogada muito forte. Mas realmente é uma jogada muito forte. Quem acompanha todos os jogos percebe isso, né? Esse cruzamento ali da direita para esquerda. Sim. O Martinelli tenta fazer também, só que o negócio é que do outro lado geralmente não tem quem receba e também o Martinelli não cruza tão bem quanto o Saka e o Odegaard. Foi um gol bem parecido com o gol do Trossard contra o Everton, né? Sim. Praticamente a mesma jogada. A gente já viu não sei quantas vezes acontecer isso. É realmente muito frequente. E contra um adversário fechado que nem o Brentford, que marca tão bem, acaba que você tem essas opções mesmo, chute de fora da área e cruzamento. Exato. E contra esses times assim, principalmente esses cruzamentos que são chamados que são feitos no half space, né, que eles dizem na Inglaterra. Aqui no Brasil, como é que a gente chama isso? No meio espaço? Acho que não é isso. Mas nesse espaço que fica, né, entre a ala, né, entre a ponta mesmo e entre o centro do campo, né? Digamos que seja ali você dividir em 5, o campo tá nas faixas 2 e 4. Não sei se deu pra visualizar o que eu falei. Mas enfim, esses cruzamentos dessa região acabam sendo muito perigosos porque você traz a bola da ponta pra dentro, aí você força a linha da zaga a se movimentar e aí você cruza de volta. Então aí você consegue dar uma bagunçada na marcação e aí foi numa dessa que o Havertz apareceu lá. E durante a partida acho que foi como o Arsenal mais criou oportunidades de, né, não exatamente a chance clara de gol, mas assim, alguma movimentação, né, diferente. Foi quando fez esses cruzamentos no half space. Foram vários cruzamentos. Foram vários cruzamentos na área. Porque realmente não tinha muito como fazer de outra forma a criação de jogada. Contra o Newcastle já tinha chamado a atenção para isso, para a quantidade de cruzamentos que o Arsenal tinha feito, e dessa vez, de novo, e olha que a gente não tem jogadores altos na frente, né? Era isso que eu ia falar. Aí que fica assim bastante evidente, né, aquilo que eu venho falando há um tempo já, que me parece que seria perfeito para o Arsenal chegar um atacante grande, né? Um atacante com presença aérea. Inclusive o Ivan Toney, que é do Brentford, é especulado como um dos caras, né? Para essa posição, ele voltou a treinar com o Brentford, né? Porque ele tá suspenso ainda por apostas ilegais. Não estava nem podendo treinar com o clube, mas agora ele já está podendo treinar. Então já está lá participando dos treinamentos do Brentford. Eu acho que o Arsenal não vai contratar ele não, sinceramente. Mas tem as especulações aí, então tô informando aqui de qualquer forma. É importante saber que ele volta em janeiro, né? Ele vai poder voltar em janeiro. A gente está em novembro, ele já está treinando de volta, então vai ter tempo suficiente para voltar à forma, né? O Osimhen é outro que está sendo bem
bastante especulado. Vamos ver se o Arsenal vai investir em algum atacante em janeiro ou se vai esperar só para a próxima temporada. Eu acredito que seja só na próxima temporada. Não vejo o Eu Arteta também. indo ao mercado em janeiro, não, mas a gente vai ter Mas tempo é para capaz de falar fazer falta, hein? sobre isso. Ah, não tenha dúvida. Mas isso aí a gente reclama desde que a gente começou a torcer pro Arsenal, né? Não é novidade. Só pra fechar o comentário desse gol, né? O Saka. A gente fica falando que ele não tá jogando as melhores partidas, mas ainda assim o envolvimento dele em gols não tem do que reclamar. São 12 jogos na Premier League, 4 gols, 5 assistências, ou seja, 9 envolvimentos em gol em 12 jogos. É quase um por jogo. Então, assim, se ele não tá na melhor forma dele e ainda tá entregando esses números, imagine se ele, né, começar a jogar assim, o que a gente sabe que ele consegue. Se assemelha à forma do Arsenal, né? Que não é um time que tá jogando bem, mas é um time que tá sendo eficiente, que tá entregando resultado. Então, acho que o Saka tá meio que nessa pegada aí também. E acho que uma coisa reflete na outra, inclusive. Porque se a gente Sim. tivesse o Saka e o Martinelli jogando assim, o fino da bola, talvez a gente estaria jogando um pouco mais bonito aí. Que mais? No final do jogo entraram Jorginho e White para saídas de Odegaard e Saka, mas aí já com 93 minutos, foi só para gastar tempo, né? E o árbitro finalmente apitou o fim do jogo, com o Ramsdale segurando a bola ali dentro da área, ele meio que abaixou assim, encaixou a bola e respirou aliviado. Os jogadores do Arsenal foram ali cumprimentar ele, abraçar, dar um pouco de força, de apoio, porque realmente não foi um dia muito inspirado do Ramsdale, como a gente já falou. Deu para ver que ele é bastante querido ali pelo elenco, mas é isso, né? Não dá pra gente ficar passando a mão pela cabeça só porque a gente gosta dele. Eu gosto muito do Ramsdale, sou muito fã dele, mas o jogo que ele teve nessa partida contra o Brentford era um jogo para ele mostrar que pode ser o titular, e ele foi longe disso, né? Foi longe, perdeu a chance, eu diria. Embaixo das traves. A reação do Arteta na hora do lance foi sensacional, né? Ele não escondeu nem um pouco, e as câmeras, claro, flagraram o Raya também, que estava sentado ali, não esboçou nenhuma reação, mas triste pelo Ramsdale, porque acho que agora vai ficar difícil de ele voltar a ser titular na Premier League, só no próximo jogo contra o Brentford. Aí é complicado. Eu só imaginei o Arteta pensando ali com ele, o que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo? Foi bem isso. 12 minutos, o cara já tá fazendo isso. Não é possível. Se o Arsenal tomou gol naquela hora ali, ia complicar demais o jogo. Era capaz do Arsenal perder ponto. A gente não ganhava, não. Assim, a chance que ele teria de se destacar era embaixo das traves, né? Porque nesse ponto, alguém pode até argumentar que ele é melhor do que o Raya. Só que o Brentford não teve chance, porque o Arsenal não deixou e o que ele podia se destacar então era com a bola nos pés ou nas mãos, e ele fez tudo errado, tanto com a bola nos pés quanto nas mãos. Complicado, realmente. Para não ser injusto, ele deu uns passes longos certeiros que chegaram em jogadores do Arsenal, não foram perdas de posse. Achei que ele forçou muito bolas longas, mas acredito que boa parte delas foram passes executados com sucesso. A gente poderia até fazer esse levantamento depois aí, para ver quantos passes longos que ele acertou. Vou pegar aqui. Mas é isso, né? Mudou a maneira que o Arsenal jogou, porque, como você falou, quando o Raya tá jogando, a gente sai muito mais ali com passes curtos, né? Isso o Ramsdale realmente não fez. Depois, até do erro, ele continuou forçando uns passes que acabou acertando. Então, assim, não foi de um todo completamente ruim a atuação dele com os pés, mas esses erros poderiam ter custado aí pontos importantíssimos pro Arsenal. Já pensou se a gente não ganha esse jogo? Ia perder a chance de assumir a liderança numa rodada que todo mundo perdeu ponto, né? Então era fundamental essa vitória do Arsenal e graças a Deus aconteceu, né? Com esse gol aí no finalzinho. Ele teve... Você encontrou? Ele teve... A estatística aqui, eu tô pegando no aplicativo Fotimob, né? Que tá dizendo assim, passes precisos, 15 de 30, passes longos precisos, 6 de 21. Eu não sei se isso é em relação ao time todo, ou se é só dele mesmo, ou se é em comparação com todo o resto do time. Isso aí, eu não sei. Porque eu não imaginei ele tendo feito 21 passes longos. Acho muito. E só acertado 6, né? Não sei. Acho que não é específico dele, não. Eu teria que procurar em outra fonte aqui, mas, enfim, vamos... Depois, se a gente achar... Não, ele deu alguns passes. Eu me lembro de um, principalmente, que ele deu pra Gabriel Jesus,
que Gabriel Jesus dominou fazendo a parede. Por falar em Gabriel Jesus Sim. fazendo a parede, eu ia comentar aqui daquele lance que você falou das chances que ele teve, né? Essa dele fazendo a parede, né? É interessante a gente comentar essa entrevista dele na seleção, porque como ele é jogador do Arsenal, tem a ver. Que ele falou que o forte dele não é fazer gol. E a gente tá careca de saber que não é, que realmente não é. E essa jogada contra o Brentford foi bem emblemática, né? Ele recebe a bola de costas, faz bem o pivô, que é uma coisa que muito atacante não sabe fazer. Só que ele, quando chega na hora dele ajeitar, virar pro lado pra chutar, aí você vê que ele não fez do jeito que era pra fazer. Não conseguiu abrir espaço o suficiente, chutou prensado e foi assim. Patético é meio forte, mas assim, foi visivelmente assim uma chance que o zagueiro tava com domínio sobre a situação, que não. Ele jamais ia fazer aquele talvez gol. Falta o timing, né, para ele chutar na hora certa. Acho que faltam realmente esses elementos ali que sobrava para alguns atacantes, como é o caso do Romário e outros aí, que o Gabriel Jesus infelizmente não tem. Muita gente ficou surpresa. Giroud fazia isso muito bem. Sim. Mas assim, muita gente ficou surpresa, só que tem uma questão também aí, porque no City ele estava jogando mais pela ponta e já não estava satisfeito. Ele falou, inclusive, no podcast do Denilson, que eu postei uns cortes lá no Twitter, que ele estava já insatisfeito com a maneira que ele estava jogando no City e conversou com o Edu e tal, e o Arsenal trouxe ele para jogar de 9, para jogar de centroavante, ele foi por isso. Então, assim, de qualquer forma, saber que o gol não é o ponto forte do Gabriel Jesus, eu acho que todo mundo sabe desde os tempos de Palmeiras, que ele jogava de ponta realmente. Mas o cara vir para jogar de 9, para jogar de centroavante e não saber fazer gol, aí é talvez um problema de avaliação dele próprio em relação à posição dele, ou sinceramente não sei, mas que assim, a galera caiu matando em cima do Gabriel Jesus, né, nesse jogo da seleção, pela entrevista e por tudo, mas assim, o cara, você não pode reclamar que ele não deu a raça ali para poder voltar. O cara, ele chegou na CBF, na Granja Comari, mancando, né, na viagem, então assim, não estava 100%, então não dá pra gente reclamar de vontade do Gabriel Jesus, isso ele é muito bom jogador. Né? Sim. Não dá pra gente reclamar. Agora, é triste pro torcedor da seleção brasileira, é triste você escutar do seu camisa 9 que ele não sabe fazer gol. Isso aí eu concordo, e talvez o Gabriel, ele tá pagando por ter sido sincero demais, entendeu? Só isso. Talvez era pra ele ter ficado quieto e não ter falado nada. Agora, assim, ele jogar de 9, né, que você estava falando que pode ser um julgamento errado da parte dele, mas o Arteta também tá julgando errado então, né, porque o Arteta tá jogando ele como 9. E como titular da função, sendo que você tem o Nketiah, que é mais voltado para fazer gol, né? É mais incompetente. Mas assim, né, obviamente respira. mas você tá entendendo o que eu tô falando, né? O Nketiah, ele tem mais o foco no gol do que o Gabriel Jesus. Então, só que eu acho que ainda assim o Gabriel Jesus consegue ser mais competente do que ele, e é por isso que o Nketiah acaba não tendo oportunidade nenhuma, porque se o Arsenal tivesse 2 atacantes do mesmo nível, mas um joga mais como o Gabriel Jesus, que tipo abre espaço, faz a parede, se movimenta mais, e um outro que faz muito gol, talvez o Gabriel Jesus não conseguisse nem ser titular absoluto. Só que como a competição dele não é um cara que é para fazer gol e não faz gol, ele acaba sendo a nossa única opção realmente. Mas não é a ideal para ser o nosso 9. Não, eu fico pensando assim, até pra sequência da carreira, você vê o Joelinton, por exemplo, ele era atacante, né, no Hoffenheim, se não me engano, ele tava antes do Newcastle. Foi pro Newcastle, não tava vingando, foi jogar de volante. E hoje é um volante super competente na seleção brasileira. E eu acho que o Gabriel Jesus, ele tem todas as condições, inclusive de ser um volante box-to-box. Porque ele tem resistência pra correr o campo todo, o jogo inteiro. Ele tem drible pra sair jogando. Passe eu acho que é o que ele teria que melhorar pra jogar no meio. Mas tirando isso, eu acho que ele daria um ótimo volante box-to-box. E eu acho que... Mas assim, a Arteta sabe mais do que a gente, óbvio. Mas eu fico curioso assim de saber se não tem
Se é porque ele nunca parou pra pensar, ou se é porque ele nunca quis arriscar, mas eu gostaria de ver até, nem que fosse de ficar sabendo que no treinamento isso foi testado, mas, assim, o Arsenal tá assim um 8 pela esquerda, né? E aí você tem um jogador como o Gabriel Jesus, que eu acho que, e ele defende bem, o Gabriel Jesus defende bem. Então, assim, Sim. você tem um jogador Inclusive, como... ele foi taxado de volante na Copa de 2018, né? Pela galera, falando que o Tite estava escalando ajudante ele de de lateral. volante, que é o camisa 9 que não faz gol e não sei o quê. Então, é isso. Então, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele tem acho que ele tem toda a condição de jogar do 8 ali pela esquerda que tá faltando ao Arsenal. Acho que vai ser Eu acho tentado? que Provavelmente não, mas. Eu acho que é uma opção dele mesmo. Eu acho que é uma opção dele mesmo de querer jogar lá na frente. Mas aí, o Trossard acabou de jogar como no meio, né? Então a gente tem jogadores que fazem várias funções diferentes. O Gabriel Jesus não é diferente disso. Ele pode fazer, não é que ele faz, né? Porque ele não fez ainda, mas ele pode fazer sim. E de fato a gente precisa de um atacante que faz gol. A gente precisa de um atacante que faz Sim. gol. No City, o Julian Álvares tem uma situação meio parecida até, né? Porque ele tem o Haaland, né? O Roland em norueguês, que é o titular da posição. Obviamente o Álvares não vai tomar a posição dele. E aí ele joga de aberto pela direita, é o que tem sido mais comum na temporada. Já jogou também na função do De Bruyne, ali de 10. E ele vai jogando ali onde tem espaço pra ele. E eu acho que é uma situação parecida com a do Gabriel Jesus, só que diferente, porque o Álvares ele é muito competente fazendo gol. Mas ele não tem o que o Gabriel Jesus tem, essa coisa da interação com os companheiros, né? De driblar, sair da área, criar, fazer toque e passa e tal. Então é parecido, mas diferente. Mas acho que o Gabriel Jesus é meio que a mesma coisa. E ele podia jogar como 8 ali, meio que um 10, né? Porque o Odegaard já acaba sendo mais de criação, então, quer dizer, era assim, né? Agora ele tá querendo mudar na marra. Ele tá querendo forçar ele ser o meia mais agressivo, mas teoricamente ele é o meia mais de construção. E aí o meia do outro lado era o meia que pisava na área, isso era com o Xhaka, né? Foi com o Havertz no início da temporada. Então, pra manter o equilíbrio, podia muito bem, né? Ele jogar pela esquerda, assim, mais agressivo, com o Odegaard mais de criação na direita. Eu acho que de diferença pro Julian Álvares é que o Julian Álvares chega no City com o time já o time já pronto, o time já campeão, um time com jogadores já consagrados, e ele teve que brigar pelo espaço dele. Então, onde o Guardiola coloca ele pra jogar, ele joga, ele não tem essa frescura, né? Porque ele quer jogar, ele quer ter minutos e foi conseguindo espaço no time dessa maneira, jogando em posições diferentes, até que hoje ele é praticamente aí um titular absoluto, né, do City. E no caso do Gabriel Jesus, não, ele é para ser um dos principais jogadores do elenco, então não tem essa necessidade de correr atrás ali, de tentar jogar em outras posições e tal. Aí realmente vai ter que vir dele, né? Uma hora o coletivo vai pesar, né? Vai pesar mais do que o individual, então Sim. Quem sabe? Se for necessário, no fim ele roda. Nem que seja pra testar o Martinelli de atacante, por exemplo. Isso é uma coisa também que no início aconteceu com o Emery. E se não me engano, no início do Arteta, acho que também aconteceu isso. Mas quem sabe também pode até voltar a acontecer no futuro. Mas acho que realmente essa posição de atacante é uma posição problemática e que a gente ainda vai discutir muito ela durante a temporada. De fato, isso aí não tenha dúvida, e vai continuar e vai virar assunto para a próxima temporada também, se o Arsenal não se movimentar na janela de janeiro. Em algumas notícias, a gente já falou a maioria das notícias que a gente tinha para falar aqui, mas uma outra que ficou batida foi que o Edu foi eleito o melhor diretor de futebol da Europa, né, nesse ano. Então, parabéns aí pro Edu, que está fazendo um trabalho realmente muito legal à frente do Arsenal, ali ao lado do Arteta. Acho que ficou muito claro para mim que você ter um diretor de futebol faz uma diferença muito grande hoje, é essencial, né? E o Edu tá fazendo um trabalho realmente fantástico no Arsenal. A mudança do Arsenal de 3 anos para agora é incrível. O Arteta chegou a 200 partidas com a camisa como treinador do Arsenal. Inclusive o treinador entre ele, o Wenger e o George Graham é o que mais teve vitórias nos primeiros 200 jogos, acho que, se eu não me engano, são 116. Então, alguns dados interessantes aí, legais, dessa semana que tivemos, uma semana que foi fechada com chave de ouro, porque nós somos líderes da Premier League. Diga! Uma curiosidade, né, sobre esse negócio do prêmio do Edu. Os últimos 2 premiados eu vi isso no Asblog.
Os últimos 2 premiados, um foi o Paulo Maldini, o lendário zagueiro barra lateral esquerdo, que era diretor do Milan. Depois do ano seguinte do prêmio, ele foi demitido. E o outro prêmio foi da Marina, com o nome russo do Chelsea, Galinovskaya. Do Chelsea. Não me lembro do sobrenome dela, mas a Marina também ganhou o prêmio e depois saiu foi demitida do Chelsea, porque também o Chelsea mudou de dono, né? Mas enfim, ano que vem o Edu demitido do Arsenal. Ai, acho que a gente vai mudar o curso dessa história aí. Mas muito legal, parabéns aí pro Edu. É bom também porque a gente tem cada vez mais brasileiros no Arsenal, né? Tendo uma relação legal de Arsenal e Brasil. Tomara que a gente possa aumentar ainda mais a torcida de brasileiros do Arsenal. Esse é um dos objetivos do Fala Gunner, né? Fazer com que a gente tenha cada vez mais torcedores do Arsenal no Brasil. Então isso vai acontecendo aí aos poucos. Os 3 Gabriéis já estão fazendo uma grande diferença ao lado do Edu. E tem mais um Gabriel que está sendo sempre especulado, que é o Gabriel Moscardo do Corinthians, né? Voltou a ser, já tinha especulação, já teve especulação, depois parou e voltou agora. Parece que foi o Lance que trouxe, né, essa nova notícia. Eu conversei com meu amigo Gabriel, inclusive, mais um Gabriel, que é corintiano, e ele falou que o Moscardo vinha sendo titular com o Luxemburgo, mas ele sofreu uma lesão, acho que ele tá lesionado ainda, se eu não me engano, voltou recentemente, tá indo pro banco de vez em quando, mas eu realmente confesso que não acompanho muito o Corinthians, então não parei ainda para ver ele jogar, não. Mas dizem que é bola, né? Pelos vídeos que eu vi, ele parece ser uma cópia mais jovem do Rice. O jeito dele se movimentar com a bola, o porte físico. Jogador bem interessante. Já fala inglês também. Legal. Inclusive, né, eu proponho ao Corinthians, porque o Corinthians tem o Yuri Alberto de atacante, né, que é um atacante patético. Se o Corinthians quiser trocar o Nketiah pelo Gabriel Moscardo, eu aceito. Pois é uma boa, hein? Era uma boa troca. Não precisa de dinheiro, de nada. Só troca os dois. Mesmo. Manda a passagem lá pro Nketiah pra ele ver se faz uns gols aí no Corinthians. Não, eu acho que se o Nketiah jogar no Corinthians, ele não dura meio tempo. Que o torcedor já vai perder a paciência. Já vai apedrejar o carro dele, no dia seguinte já volta pra Londres. Difícil. E teve, de especulação também, tem a de que o Bayern de Munique tá de olho no Tomiyasu. Me surpreendeu até, pra ser sincero. Tira o olho, hein? O Arteta já falou que não tem interesse na saída dele, não. Realmente não faz o menor sentido, ainda mais agora que ele cresceu em importância no elenco, né? Ele agora virou meio que o 12º jogador, né? A depender do adversário, ele entra. Isso aí define bem ele. E agora tá ganhando até vaga como titular devido à lesão do Ben White, e tá funcionando até talvez melhor, né? Talvez seja até uma mudança permanente, quem sabe. Ele melhorou muito com a bola no pé. Inclusive no fim do jogo, né, teve a substituição nos acréscimos já, que entrou o Ben White, ele entrou no lugar do Saka, se eu não me engano. E aí o Ben White ficou como ala e o Tomiyasu ficou como zagueiro, né? Ficou com o Arsenal com 5 atrás e o Tomiyasu ficou como zagueiro pela direita, com o Saliba no meio e o Gabriel na esquerda. Foi só por um tempinho curto, mas é bom te queria garantir o resultado, né? Mas é bom registrar, né? Porque muitas vezes porque podia muito bem o White ter jogado de zagueiro. Quem jogou foi o Tomiyasu. Sim. Exato. É isso. Tem mais alguma coisa aí pra trazer de dado do jogo? Não, foi isso mesmo. Beleza, então acho que a gente cobriu bastante aí desse final de semana de Premier League, né? Da vitória do Arsenal. Não, só eu falei isso, mas vamos lá, já que você me perguntou o que é que tem mais de dado, só pra aproveitar aqui, que eu tinha dito que o Arsenal era o 11º melhor ataque em gols esperados, né? Vou passar quem tá na frente, acho interessante saber. Em primeiro lugar tá o Liverpool, depois o City, depois o Aston Villa, surpreendentemente, good evening. Depois o Newcastle, depois o Chelsea, Everton. O Everton tá lá em cima em expected goals. Depois o Tottenham, o Brentford, o Brighton, o West Ham, e aí só depois vem o Arsenal, em 11º lugar. É uma temporada, inclusive, que o Everton vinha jogando bem, né? E bem diferente das outras duas. E aí perdeu os 10 pontos, agora já tomou 3-0 do Manchester United. Aliás, com um golaço do Garnacho, né? De bicicleta. E ficou feia a situação aí do Everton.
Por falar, por falar no Everton, eu me lembrei que o treinador deles é o Sean Dyche, né? O carequinha. Sim. E eu me acabei de rir um vídeo que botaram nas redes sociais do Saliba, botando a imagem pra ele dizer quem era o jogador do Arsenal das antigas. Aí mostraram pra ele, por exemplo, o Denilson Neves, né? Aquele brasileiro volante, não sei se todo mundo aí tá lembrado, jogou no São Paulo também. Mostraram vários jogadores lá, e aí uma hora lá mostraram pra ele Senderos, Felipe Senderos, o zagueiro suíço careca. Aí Saliba para, olha pra foto, dá risada e fala: é o treinador do Everton? Muito bom. Sensacional. Muito bom mesmo. O Everton, acho que dessa vez não vai escapar do rebaixamento. O Denilson, inclusive, fez um golaço contra o Everton uma vez, né? Um gol de fora Chute da área. fora Não sei da se área? você lembra que Me lembro. ele sai dançando assim na frente da torcida. Sensacional. Aquele ali enganou Boas legal, hein, lembranças. por uma época. Teve uma boa passagem, assim, teve uma boa temporada o Denilson, mas depois ele voltou pro Brasil, jogou bem no São Paulo, teve uma carreira Mas acabou até rápido que a ok, carreira dele, né? Assim, em relevância. não foi muito longo não, sim, Foi meio decepcionante, tipo mas o Lucas Silva também, né? Que foi pro Real Madrid, depois voltou sim, e meio que apagou. o começo do Denilson era promissor lá no Arsenal, mas não teve sequência, o time também não ajudava muito, mas não tô falando como se ele fosse um craque, né, não era longe disso. Não. Mas é isso então, galera. Acho que ficou de bom tamanho aqui o podcast. Estamos chegando o quê? A 1 hora já de 55. gravação. E se vocês estão... uma coisa que eu preciso falar para vocês é que esse mês de novembro a gente não vai poder fazer a revista por motivos de minha filha vai nascer essa semana, né? Então ficou meio apertado aqui pra gente fazer a revista, mas vamos tentar voltar aí pro mês de dezembro. Eu peço que vocês mandem sugestões de quem que vocês acham que podem ser entrevistados aí para o próximo mês. Mandem também as suas fotos torcendo para o Arsenal, que a gente vai colocar lá na página de Gunners pelo Mundo. Então é isso, continuem aí acompanhando o nosso projeto aqui no YouTube, agora com imagens, também no Spotify, o nosso podcast toda semana, toda segunda-feira. Claro, quando tem data FIFA a gente faz essa pausa, até porque não tem muita coisa para falar. Data FIFA que parece que demora um ano. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui mais uma vez para falar da vitória do Arsenal e que a gente continue na liderança da Premier League aí até o final. Vamos brigar pelo título com certeza mais uma vez e essa vitória desse final de semana foi muito importante. Muito obrigado a todo mundo e a gente se vê, portanto, na próxima semana para falar mais uma vez de Arsenal. Valeu, Thiago. Valeu, até a próxima. Valeu.